Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ronaldo Gonçalves, da Diretoria de Marketing e Vendas do CPQD. Estamos aqui hoje para a nossa quinta live, uma série de encontros virtuais semanais, onde pretendemos explorar os desafios e os efeitos da transformação digital, que, afinal de contas, chegou. Esses encontros têm sido possíveis graças à valiosa participação de nossos clientes, parceiros, autoridades, de nossos colaboradores e de especialistas de diversas áreas do conhecimento, a quem muito agradecemos. E o tema de hoje é privacidade e segurança cibernética no novo cotidiano. E eu convido então o meu colega Fernando Baceto, do CPQD, que vai conduzir esse evento. Fernando, é com você. Obrigado. Obrigado, Ronaldo. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Fernando Baceto, sou gestor da área de consultoria do CPQD, que, dentre outros assuntos, engloba segurança e privacidade. Esse é um tema que vem ganhando tração no Brasil pelos avanços recentes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, com as restrições impostas pela pandemia em curso e também com a migração de várias atividades econômicas para o mundo virtual, tornando o tema ainda mais instigante. Para falar sobre isso hoje, a gente tem um time de peso. Primeiramente, eu queria agradecer a você que nos assiste nesse momento e também aos nossos convidados. Miriam Wimmer, diretora do Ministério das Comunicações, Luiz Gonelli, líder de competência de serviço de segurança da IBM, e Sérgio Ribeiro, líder da Plataforma de Segurança da Informação do CPQD. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de pedir que vocês fizessem uma breve apresentação, começando por você, Miriam. Tenha bondade. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Sérgio, Luiz. É um prazer enorme participar dessa live. Agradeço o convite. Meu nome é Miriam Wimmer. Eu sou diretora de serviços de telecomunicações no Ministério das Comunicações e eu trabalho já há algum tempo nesse tema envolvendo segurança cibernética e proteção de dados pessoais. É um prazer estar aqui. Obrigado, Wimmer. Agora, por favor, Gonelli. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Luiz Gonelli, eu trabalho na IBM desde 2004 e tenho atuado bastante nessa área de segurança da informação. É um prazer estar aqui novamente. Obrigado pelo convite. E vamos às perguntas. Muito grato, Gonelli. Sérgio, por favor. Obrigado, Fernando. Boa tarde a todos, sou Sérgio Ribeiro. Primeiramente, agradeço o convite e a oportunidade de participar dessa live. Considero o tema de extrema relevância, os aspectos de segurança e privacidade cibernética, aspectos esses que ficam ainda mais em evidência em situações como essa, como está passando. Aproveito para cumprimentar também a Miriam, o Luiz, que estão participando. É um prazer ouvir e trocar ideias sobre esse tema com vocês. Atuo no segurança e privacidade no CPQD, tanto em pesquisa como em consultoria. Sou matemático de formação e venho me dedicando há mais de 25 anos na área de segurança. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Eu aproveito para lembrar você que está nos assistindo que pode colocar questões no chat na nossa transmissão ao vivo no YouTube, ok? No final a gente volta a elas. Eu queria começar esse bate-papo compartilhando com vocês alguns insights. Existe uma percepção de que a pandemia acelerou o processo de digitalização nas empresas, né, forçando uma disrupção cultural e operacional de muitas delas, que tiveram que se adequar às atividades remotas. Mesmo aquelas que já tinham um plano de atuar no mundo digital, tiveram que acelerar essas mudanças. A gente percebe também que muitas empresas conseguiram responder de forma rápida, né, tendo como foco manter a sua operação minimamente ativa para atender as demandas dos negócios. Porém, nem todas conseguiram se preocupar com os potenciais riscos associados com a privacidade e a segurança da informação. Esse primeiro bloco, eu queria perguntar para vocês, na visão de vocês, quais os principais desafios que as empresas estão enfrentando hoje em relação à segurança e privacidade? Começando por você, Miriam, por favor. Obrigada, Fernando. De fato, eu concordo com a sua percepção de que novos desafios têm surgido, têm se intensificado, os desafios já existentes, e quase que diariamente a gente se depara com termos como ransomware, phishing, DDoS, não apenas em veículos especializados, mas na grande imprensa, nos telejornais, né? E de fato não poderia ser diferente. Então a gente
vive realmente uma fase de intensa transformação, impulsionada pela digitalização do setor produtivo, do governo, da própria sociedade, e no contexto da pandemia, tudo isso se acelerou, se intensificou, como você bem lembrou, e isso, inclusive, nos gera alguns conflitos, as dores, né, do nascimento dessa sociedade crescentemente digital. A gente brincava agora, antes do início dessa sessão, sobre as gafes que as pessoas cometem no ambiente online. Então a pessoa participa de reunião sem camisa, ou entra uma criança na sala, né? São questões culturais, assim, de aprendizado realmente, de como lidar com essas novas tecnologias, e esse fator humano é talvez uma das questões mais críticas quando a gente pensa em segurança cibernética, né, no mundo digital. Então, com essa migração forçada para o ambiente digital, cá estamos todos nós em home office, né? De repente a gente começa a observar documentos, trocas de mensagens em ambientes inseguros, né? Senhas frágeis, dispositivos pessoais, muitas vezes sem antivírus ou sem qualquer tipo de proteção mais robusta, redes pouco seguras, né, com câmeras de segurança, com senhas 1, 2, 3, 4, 5, admin, né, então, realmente, essa migração súbita, né, repentina, para o ambiente digital, trouxe uma série de novas razões de preocupação e de novos riscos. Com relação ao tema da proteção de dados pessoais, também a migração para o ambiente digital traz novos desafios, porque vale lembrar que, diferentemente das interações face a face, o ambiente digital ele deixa rastros, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala fica gravado. Então, há um aumento no volume de dados pessoais sendo coletados, sendo tratados, sendo também compartilhados, inclusive em razão da pandemia na qual vivemos, né? E isso nos suscita também preocupações quando a gente pensa, por exemplo, na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que apregou o princípio da necessidade, ou seja, não guarde mais dados do que estritamente necessários para atingir o seu objetivo, que justificou a coleta dos dados inicialmente. E importa lembrar também que o incidente de segurança pode acarretar não apenas danos patrimoniais, mas também o risco de multas e impactos reputacionais, sobretudo, né? Um vazamento de dados, um incidente de segurança, um roubo de informações sigilosas ou protegidas, né? O que nos traz também uma necessidade de reflexão sobre esses mecanismos tão falados de privacy by design, security by design, como é que uma empresa ou o próprio governo podem se precaver, né, adotar uma abordagem de precaução desde a concepção do seu modelo de negócios, da sua forma de trabalho, para evitar que esses incidentes ou esses maus usos de dados possam acontecer, né? Então, eu diria que, além desses desafios que decorrem dessa nossa súbita migração para o ambiente digital, existe um desafio também mais estruturante, que está ligado à criação de um marco jurídico regulatório robusto para lidar com esses temas, e da criação de confiança que permita maior cooperação entre o setor público e o setor privado na resposta a esses tipos de incidentes, né? Então, esse é um aspecto que eu frisaria como um desafio atual. Obrigado, Miriam. Adorei a expressão das dores no parto, né? Realmente a gente tem uma bela curva de aprendizado aí pela frente, né? Gonelli, suas considerações agora, por favor? Olha, o desafio tem sido grande, eu acho que nesse momento, especialmente para os prestadores de serviços. Só para você ter uma ideia, eu ganhei 11 quilos de estresse nos últimos 4 meses, né? Então, eu estou mais gordo, mais nervoso, e porque a gente tem percebido que não tem tido um planejamento adequado das empresas, né? Ainda a segurança da informação e a privacidade não faz parte do cotidiano de todos. Temos sido acionados aí com contratos de última hora, para apoiar as empresas que têm sofrido vazamentos, têm sofrido uma série de danos, chegando à casa de bilhões, né? Tivemos aí algumas situações esse ano, já de 2020, na pandemia. Então, está sendo sofrido para todos os lados, né? O desafio do se mover para o remoto, né? As pessoas trabalharem remoto, eu estou vendo a manter essa operação. O que eu vi não foi desafiante, foi trabalhoso apenas, mas dentro de um patamar até simples. As estruturas aguentaram, né? O primeiro pilar aí de disponibilidade suportou adequadamente milhares de pessoas conectando remotamente nas suas empresas.
mas o desafio maior que a gente tem visto mesmo é ainda a falta de orçamento, né, de budget para investir não só em tecnologia, como em processos, né? A área de segurança ainda é escassa nas organizações, mesmo empresas com faturamento bilionário ainda não coloca uma parcela interessante desse dinheiro, desse faturamento na segurança da informação. A gente ainda tem sofrido bastante com informações, especialmente indústria, né? A gente não vê, a ideia ainda está no tema de disponibilidade, né? Manter a fábrica funcionando, né? Manter a máquina funcionando, mas ainda com um olhar mínimo, um olhar ainda, né, beirando ainda a cegueira praticamente, e não olhando para essa parte extremamente importante, né? Então, as empresas eu tenho percebido realmente que, a não ser bancos, né, que já naturalmente têm um investimento mais pesado ali, uma estrutura maior, a parte de indústria e serviços que a gente tem observado nos nossos clientes, né? A gente tem uma estrutura aí com mais de 300 clientes da América Latina. Quando eu falo disso daí, não é só Brasil, tá? É América Latina, ainda a gente é pequeno, a gente ainda está engatinhando na parte de segurança, somente os bancos ainda já estão um pouco mais maduros, e a gente tem sofrido bastante. O desafio maior, como eu falei, tem sido para nós que tomamos conta dos ambientes, que apoiamos os clientes, que fornecemos o direcionamento, isso que tem sido bastante complexo no nosso cotidiano. Obrigado, Gonelli. Sérgio, para a gente fechar esse bloco, queria ouvir sua visão. Ok. Uma coisa que é curiosa, assim, que eu sempre levo em consideração, todo o processo de evolução da humanidade, ele vem junto com uma situação de caos. Se a gente lembrar de guerras, outras pandemias, e isso sempre alguma coisa nova, alguma vantagem a gente tem que tirar disso, né? Se fizer uma analogia direta e pensar especificamente, no mundo corporativo, o movimento imposto por esse recente evento tirou as empresas da inércia e moveu essa digitalização. Isso foi literalmente da noite para o dia. A gente observa que, em muitos casos, os gestores dormiram com uma ideia de planejamento, fases de testes, movimentos parciais, escalonamento para testar soluções tecnológicas, processo de trabalho remoto e por aí vai, né? E quando eles acordaram, eles observaram que eles precisariam virar a chave naquele dia. Isso aconteceu em várias empresas que a gente tem conversado, que a gente presta serviço, seja nossos parceiros, seja nossos clientes, né? A gente observou isso. E isso trouxe consequências, né? Se a gente observar diretamente, trouxe inúmeras consequências. E o desafio que ficou mais evidente na grande maioria dessas conversas é com relação ao gerenciamento de ativos. O que a gente observou, né? Nessa situação adversa, o modelo tradicional de segurança, privacidade, eles estão todos sendo colocados à prova. Visto que a própria Miriam comentou, que o Luiz tem comentado, né? Os ataques estão ocorrendo em números cada vez maiores, e esses sistemas estão sendo colocados à prova. Se a gente imaginar friamente, uma grande proporção, vamos dizer assim, de colaboradores, eles estão hoje trabalhando em casa, ou até em algum lugar, né, via acesso remoto. E esse processo, por ele ter sido criado, uma virada de chave do dia para a noite, ou da noite para o dia, ele não teve tempo de ser amplamente testado, ou, em algumas situações, amplamente adequados. E esses recursos que a gente está chamando de que não conseguiram ser gerenciados ou não conseguem ser gerenciados, na grande maioria são as máquinas das máquinas desses colaboradores. Hoje, uma boa parte, vamos dizer assim, raras exceções, uma boa parte estão trabalhando em máquinas pessoais e sem nenhum tipo de controle de versionamento, nenhum tipo de controle de qualidade de antivírus ou até a disponibilidade do antivírus. As redes nem sempre estão seguras, e esse foi considerado um dos maiores desafios que ainda precisam ser tratados. E o outro ponto que foi levado em consideração, que várias empresas têm comentado, ou que eles estão comentando ainda, é com relação à conscientização sobre a privacidade da informação e sobre a privacidade dos dados, ou até o sigilo da informação. Essa conscientização e essa relação de privacidade dos dados,
quando você muda de um ambiente restrito dentro de uma organização para um ambiente exposto, vamos chamar assim, que sem controle nenhum, várias coisas não são observadas, né? Um exemplo prático, né? Eu saio no meu quintal aqui, eu consigo, entre aspas, participar de reuniões dos meus vizinhos. Então, eu consigo ouvir negociações de empresas, já fiquei sabendo, por exemplo, que uma grande fabricante de automóvel não vai mais mudar um modelo de um carro agora em setembro, outubro, vai ficar só para o ano que vem, e entre outras coisas, né? Então, a gente observa, essa conscientização, ela precisa estar mais no dia a dia, e essa eu acho que é a parte mais complicada, né? Você passar isso de uma forma simples e rápida para todos. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Realmente vai levar um tempo ainda para a gente se aculturar, que a gente não está sozinho agora, quando a gente está na ponta falando pelos cotovelos, né? Eu queria explorar um pouquinho no nosso segundo bloco o tema de segurança com vocês. Né? Até em função do que vocês comentaram anteriormente, a gente sabe, né, em função da pandemia, teve um grande aumento nas atividades que são feitas remotas, associado também a uma maior dispersão geográfica. E, infelizmente, os cybercriminosos rapidamente perceberam aí uma oportunidade, né? Uma informação recente aí do IC3 do FBI dá conta que teve um aumento de cerca de 400% no número de incidentes de segurança, só se a gente comparar o segundo trimestre desse ano com o primeiro desse ano, quer dizer, é um aumento explosivo. Bonelli, começando com você, vocês também perceberam esse aumento de exposição ao risco dos seus clientes e, na sua visão, que ações na prevenção de incidentes de segurança deveriam ser tomadas? Olha, muito. A exposição está, até nessa pandemia, a quantidade de trabalho do time como um todo, né? Eu tenho só no Brasil mais de 40 pessoas, mais América Latina chega a mais de 100 pessoas que nós trabalhamos aqui, assim, essa exposição tem nos causado, como eu já tinha falado, né? Tá tendo muita demanda, a demanda cresceu, de uma forma assim que eu não tinha visto, né? A gente também, acho que ninguém estava preparado para, né, as empresas fornecedores não estavam preparados para essa demanda, apesar da infra estar adequada. E como eu havia dito, na parte de infraestrutura, a gente teve foi bem positiva a resposta. A gente não estava preparado, obviamente, para segurar 15 mil clientes remotos, 20 mil clientes remotos, né? A gente não tinha previsto isso, né, no cotidiano, né? Um teste, né, um teste para verificar se suporta é uma coisa, né? Mas você não testa em sua plena capacidade. Então, eu achei bem interessante com essa parte de infraestrutura. O que eu percebi foi que as empresas têm bons produtos à base da proteção de um antivírus na máquina, antivírus de Next Generation, que são chamados, que são mais inteligentes, baseado até em comportamento, soluções de Detect Response de EDR, que são endpoints que são extremamente inteligentes, extremamente capazes de você perseguir o malware, né, e fazer uma caça a esse malware. Então, assim, o que a gente percebido foi que os ambientes estão bem, possuem a cada um a seu modo, cada um a seu investimento, ainda a infra, né, dada como infra, o endpoint, e a parte de perímetro, proteção de perímetro na cloud, no ambiente do data center do cliente on-premise, né, aquele ambiente ainda antigo que ele detém equipamentos, e ainda eu percebi que deu tudo certo. Para mim, o grande vilão nos pilares de segurança da informação, aquilo que me surpreendeu de estar muito ruim nas empresas, é justamente a parte de gestão de acesso e identidade. Isso me surpreendeu muito, eu não imaginava, né, que quando testado ele era tão frágil. Então fizemos diversos testes aí simples, né, montagens de phishing para clientes que nos liberaram a fazer tais testes, e observamos que a facilidade que as pessoas, assim, as tipos de senha, né, por mais que você coloca caractere, né, então, eu vi muita senha, nome do cliente, @2020, e passou batido, né, é uma festa, nome do cliente, @2020, o que põe isso daí? Então, e aí vai variando, né, 21, 22, aí deixa.
Então, essa parte de gestão de acesso, para mim, foi o grande vilão dessa história que a gente está perseguindo, né? A gente tem tido um trabalho muito forte em cima de consultoria para chegar ao outro lado. Bom, é isso. Excelente, Gonelli. Realmente é surpreendente, né? Nada resiste a um elo fraco nessa cadeia, né? Miriam, no âmbito do governo federal, como que esse aumento de incidentes de segurança tem sido avaliado? Então, Fernando, como você sabe, existe uma estrutura institucional preparada para lidar com incidentes de segurança, que é presidida pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI, né? Lá funciona o cetir.gov, que atua sempre de maneira muito coordenada com o CERT-BR, que é uma organização ligada ao NIC.br, né? No meu trabalho, eu não lido diretamente com incidentes de segurança, mas eu posso, talvez, trazer algumas ponderações quanto aos impactos desse aumento de incidentes sobre o ambiente jurídico, regulatório, e nesse sentido eu acho interessante mencionar as discussões que a gente tem visto no próprio Poder Judiciário sobre como fazer frente a esses novos desafios, né? Então, como todos sabem, quando a gente tem um incidente cibernético, um ataque cibernético, um primeiro ponto de grande dificuldade é a questão da jurisdição, da territorialidade, de identificar de onde está vindo aquele ataque, né? Muitas vezes, aparentemente, vem de outro país, ou você tem dispositivos que são instrumentalizados por terceiros, né? Então, é muito difícil a questão da atribuição, né, do incidente de segurança. E nisso entra toda uma discussão sobre ataques patrocinados por estados, crimes cibernéticos, ou condutas que poderiam ser classificadas como hacktivismo, né, que às vezes também se configuram como crimes cibernéticos. Então, existe uma verdadeira salada jurídica, né? E eu diria que um dos grandes desafios que neste momento tem sido polemizado no próprio STF é a questão da dificuldade de cooperação internacional para fazer frente a crimes cometidos no ambiente digital. E aí eu vou pedir licença para relembrar vocês do que aconteceu nos anos de 2016, 2017, quando a gente viu uma sequência de ordens judiciais determinando o bloqueio do WhatsApp. Todo mundo lembra, né? Eram casos concretos em que juízes da esfera penal não conseguiam obter evidências necessárias à apuração de crimes importantes, crimes graves, né? E não encontraram saída que não fosse determinar o bloqueio de aplicativos de comunicação instantânea em todo o país. Foi uma medida que foi muito criticada, mas o interessante disso, e a razão pela qual eu trago o tema, é que isso acabou por suscitar uma discussão muito atual sobre criptografia, por exemplo, né? E a gente agora, recentemente, a coisa de 1 ou 2 semanas, viu os votos da ministra Rosa Weber, do ministro Edson Fachin, que apontam para a criptografia como uma ferramenta indispensável à proteção da privacidade, afirmando que não é possível obrigar as empresas a deixarem de utilizá-la, né, sob pena de ofensa aos próprios princípios constitucionais. Isso, claro, que tem um diálogo muito interessante quando a gente discute investigações no ambiente cibernético, né? Então, o ministro Edson Fachin disse, olha, é verdade que existe o risco de que criminosos utilizem a criptografia para cobertar suas ações, mas o risco causado pelo uso da ferramenta não justifica a imposição de soluções do tipo backdoor, por exemplo, né? Então, esse é um aspecto muito interessante. A ação não foi, o julgamento não foi concluído, né? O pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes. E essa é uma discussão no contexto da ADI 5527, a DPF 403, que se conecta com um outro debate também muito atual, também que houve uma audiência pública recentemente, que diz respeito à cooperação internacional para a apuração de crimes cibernéticos, né? Então, trata-se da ADC 51, na qual se discute se é necessário fazer recurso a ferramentas de cooperação jurídica internacional, como o famoso MLAT, Mutual Legal Assistance Treaty, ou se os juízes podem aplicar diretamente o Marco Civil da Internet para compelir, né, atores que atuam no ambiente brasileiro a fornecer evidências para apuração de crimes. Então, a questão de fundo, né, e aqui tentando responder um pouquinho a sua pergunta, é que esse ambiente novo no qual a gente se encontra inserido coloca em xeque os instrumentos tradicionais que nós tínhamos para investigar crimes, para prevenir crimes. Existe um cenário em que não apenas nós, né, os trabalhadores, os cidadãos, migramos para o ambiente digital, mas também as condutas criminosas que a gente verificava no ambiente físico migram para o ambiente digital, acompanhados de novos crimes típicos do ambiente digital, como ransomware, por exemplo, como a própria invasão de dispositivo informático, que já foi tipificado
pela Lei Carolina Dickmann. Então, o desafio que hoje no governo a gente enxerga com grande relevância é o de atualizar as nossas normas, né, as nossas estruturas, nossas práticas, para fazer frente a esses nossos desafios. Aqui a gente não está falando apenas de proteção de dados pessoais, que tem, né, um outro conjunto de desafios, mas também da questão de segurança da informação, segurança cibernética, e eu salientaria que houve avanços bem recentes nisso, liderados pelo GSI, como a edição da Política Nacional de Segurança da Informação e da Estratégia Brasileira de Segurança Cibernética. Obrigado, Miriam. Realmente esse é um tema que ainda vai estar em pauta por um bom tempo, né? Para fechar esse bloco, Sérgio, eu queria saber, na sua opinião, como que a adequação de pessoas, processos e tecnologias poderá dar o devido suporte à segurança nesse novo cotidiano? Ok. Como a gente pode observar, essas várias pesquisas, elas apontam que o evento que estamos presenciando, a pandemia, no caso, gerou inúmeras questões relacionadas à segurança, privacidade, proteção de dados, conformidade, entre outras tantas. Eu tenho um amigo que sempre me fala, né, cybercriminosos se adequam muito rápido às novas realidades. E eles levam muito a sério um lema, né, que o negócio não pode parar. Então, eles migraram efetivamente, estão aproveitando a todo momento qualquer brecha ou qualquer atividade que tenha. E com isso, qualquer fragilidade, né, nessa tríade de pessoas, processos e tecnologia que foi encontrada, ela vai ser explorada. Isso é questão de tempo, né? Ela vai ser explorada sem sombra de dúvidas, que a gente fala. Em conversas recentes com alguns profissionais que relatam experiência nesse processo de aceleração que a gente comentou há pouco, o que ficou mais evidente é que vários pontos, acho que até o Luiz, na fala dele, ele também colocou isso daí também, vários pontos e ações, elas ficaram pendentes, pois para manter a organização rodando, né, para manter o negócio funcionando, os processos nem todos foram seguidos, vamos dizer assim, né, e em alguns casos você não tinha a tecnologia disponível para atender esses novos processos, ou em muitos casos, vamos dizer assim, os budgets foram redirecionados para as ações mais emergenciais, o que é legítimo, né, você tem que manter, ou em primeira instância foi se pensado, né, em manter tudo funcionando. E quando a gente pensa efetivamente na parte tecnológica, aproveitando o gancho do Luiz, aparentemente a gente observa que está tudo relativamente resolvido. Então a gente observa que os links deram conta, as soluções em cloud deram conta de ter esse número de acesso super elevado. Então a parte tecnológica, entre aspas, está resolvida. O que a gente mais peca, no caso, é em cima das pessoas. As pessoas não estavam preparadas para isso, elas não foram treinadas para esse tipo de ação e para esse tipo de evento. E tudo isso aconteceu muito abrupto, né, devido àquela necessidade pura, simples e imediata de se fazer isso. Esses pontos pendentes, numa grande maioria, não foram negligenciados, né, eles foram priorizados de forma diferente. E o que a gente mais observa, o que precisa ser montado, né, tudo precisa ser tratado o mais breve possível, é óbvio, né, então essas fragilidades de controle de acesso, explorada pelo Luiz, e outras mais, que daria para ficar aqui à noite falando dessas fragilidades, elas precisam ser tratadas. Mas uma visão de futuro, ela precisa ser exercitada, pois os novos desafios que a gente identifica, eles precisam estar diretamente conectados com esse novo modelo de operação. E tudo que a gente consiga direcionar as necessidades das organizações e garantir que essas plataformas, serviços, eles não sejam apenas seguros, né? A ideia de ser seguro é o mínimo que se espera quando você contrata um serviço ou você utiliza um serviço. O que a gente quer, efetivamente, é que sejam voltados para atender esse futuro. Mas um outro detalhe aí, né? A gente precisa lembrar que, em muitos casos, o futuro já é hoje, né? Então, a gente já está nesse futuro, não tem muito tempo da gente planejar. A gente vai ter que aprender em voo, né? Em voo. Bom, gente, passando para o nosso terceiro bloco, eu queria só mudar um pouquinho o tema, eu queria falar sobre privacidade agora nesse cenário pós-pandemia. Um estudo recente da Cisco indica que empresas que possuem um grau mais alto de conscientização em segurança e privacidade apresentam menores impactos em custos com violações e maiores retornos financeiros.
Essa mesma pesquisa também cita que 82% das organizações avaliam as certificações de segurança e privacidade como um fator relevante no processo de escolha de fornecedores. Eu queria saber como vocês veem essa conscientização em relação à privacidade e proteção dos dados. Na visão de vocês, as empresas estão embarcando? O público em geral já tem uma percepção da importância disso? Para inverter um pouquinho a ordem, agora eu vou chamar quem terminou o outro. Sérgio, começa você. Ok. Fernando, se a gente fizer uma leitura, uma análise direta, né, nessa pesquisa da Cisco, é o que todo profissional de segurança vem pregando e desejando há muito tempo, né? Ter as organizações conscientizadas, ou um grande número, um grande público, vamos chamar assim, conscientizado sobre os aspectos de segurança e privacidade, e isso é fato, né? Se você tiver esse público muito bem treinado, educado, consciente das ações, os impactos, quando existirem, eles vão ser bem menores. E além disso, uma grande vantagem é o retorno do investimento. Isso daí vai ser facilmente mensurável. O interessante é que essas pesquisas, não só essa que você citou, mas a gente observa, vem lendo várias pesquisas nesse mesmo intuito, que está ficando cada vez mais claro, inclusive para os executivos e tomadores de decisão. A grande maioria já assimilou essa necessidade, né? E eles já entenderam que segurança não é um produto, segurança é um processo que você precisa seguir, não é um plugin que você vai colocar na sua solução, ela tem que nascer com aquela ideia. E várias organizações que a gente trabalha, a gente já está começando a observar isso daí. Está tendo uma mudança, né? Obviamente não é uma mudança do dia para a noite, como foi esse efeito de digitalização que a gente presenciou, mas a mudança ela está ocorrendo gradualmente, mas ela está ocorrendo. A maioria das empresas, quando elas estão negociando, ou eles estão solicitando algum tipo de serviço, de fornecimento, de prestação de serviço, ou produto, vamos chamar assim, eles estão sim começando a exigir que esses fornecedores contemplem os aspectos de segurança nesses produtos e soluções. Hoje, na grande maioria das organizações, nenhum projeto novo é discutido ou concebido sem considerar segurança e privacidade desde o início. Então, a gente observou, pelo menos assim, nesses últimos 6 meses, 8 meses aqui, isso muito mais, pelo menos assim, com relação aos nossos clientes que a gente tem tratado, alguns deles com vistas internacionais, a gente observou que essa necessidade, e isso daí está sendo bem mais levado a sério. Agora, com relação ao tema de privacidade com o público em geral, isso é um pouco complicado, né? Acho que, como a própria Miriam falou, os meios de comunicação em massa já começaram a falar sobre segurança, já começaram a falar sobre privacidade, mas ainda é muito superficial, né, vamos chamar assim. Isso é uma questão de tempo, não tem como. O Brasil, nós não temos uma cultura de privacidade, infelizmente, né, isso é óbvio, a gente não veio com essa cultura. As novas leis, né, principalmente a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para impulsionar, não que seja uma lei nova, entre aspas, né, já tinha o Marco Civil de Internet, já tinha o Código de Defesa do Consumidor, já tinham várias outras leis que tratam do assunto de privacidade dos dados, mas agora com a LGPD parece que ficou mais evidente, né, e o que a gente observa, né, a gente precisa de um trabalho mais constante, um trabalho mais de base, né, para educar, ensinar esses conceitos para uma população de uma forma mais ampla, né, e não só isso sair das organizações, isso precisa estar além das organizações. Sérgio, acho que temos um longo caminho de evangelização ainda, né, do grande público, né, vai demorar um pouquinho. Obrigado. Eu passo a palavra para a Miriam agora, suas considerações. Pois não, Fernando. Eu concordo com o Sérgio no sentido de que é um tema ainda em amadurecimento no Brasil. Então, diferentemente da Europa, em que o tema de proteção de dados pessoais já é tratado em leis desde a década de 70, tem status de um direito fundamental, né? No Brasil ainda é um debate que se encontra em estágio de amadurecimento, e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais vem realmente buscar imprimir uma horizontalidade na conceituação desse tema, face a um cenário em que a gente tinha uma verdadeira colcha de retalhos de normas setoriais, como o Marco Civil, como normas no setor financeiro, no setor de telecomunicações, assim por diante.
Então, não há dúvidas de que a aprovação da LGPD representou um passo importante, mas uma coisa é a lei no papel, outra coisa é a lei viva, né? E aqui um ponto que eu gostaria de salientar é que nessa evolução da compreensão do tema também é importante distinguir que quando a gente fala em proteção de dados pessoais, não estamos apenas falando de privacidade no sentido de proteger uma esfera sigilosa ou restrita de informações a nosso respeito, mas estamos falando de maneira mais ampla em evitar tratamento inadequado de quaisquer dados pessoais, por mais insignificantes que eles possam parecer. E também não é à toa que quando a gente olha para frameworks internacionais, como o do NIST, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem o NIST Cybersecurity Framework e o NIST Privacy Framework, né, que claramente retratam que existem dimensões da proteção de dados pessoais que transcendem a esfera da segurança da informação e vice-versa, né. Então, apesar disso, apesar desse gradual amadurecimento, é verdade que ainda existe muita incompreensão, a começar pelo fato de que ainda existem empresas que acham que a LGPD não se aplicaria a elas porque elas não atuam com tecnologia, por exemplo, né, que é uma visão claramente equivocada. E o que eu diria assim é que, do meu ponto de vista, não se trata nem mais de discutir se a LGPD vai pegar, se não vai pegar, se as empresas vão embarcar ou não. A verdade é que ela já pegou, a gente tem visto a invocação da LGPD em decisões do Poder Judiciário, a gente tem visto o Ministério Público atuando no tema, os PROCONs, os órgãos públicos, como órgãos de controle, por exemplo, e, inclusive, a gente muito recentemente viu o STF afirmar que existe um direito autônomo à proteção de dados pessoais, para além do direito à privacidade e proteção da privacidade e da intimidade, que já estão expressos na Constituição. Então, a questão não é quando a lei vai entrar em vigor, enfim, espero que seja logo, mas quem sabe ainda demora um pouquinho, tem uma certa indefinição nesse momento, mas o fato é que esse repertório, né, ligado à proteção de dados pessoais, a ideia de autodeterminação informativa, a ideia de que precisamos tratar com respeito e com cuidado os dados pessoais dos titulares, que podem ser nossos clientes, nossos colaboradores, é algo que já está, do meu ponto de vista, firmemente entranhado no ambiente brasileiro. Concordo, Miriam. Acho que só está faltando realmente as sanções, né? Mas LGPD já virou buzzword, já está na cabeça de todo mundo, né? Para fechar, Gonelli, queria ouvir suas considerações, por favor. Sim. Com relação ao ambiente mais preparado, né? Ele tem um risco menor, isso é um fato mesmo. Até a empresa que eu trabalho, a própria IBM, ela é isso, né? Ela tem uma comunicação muito forte em cima disso, e as pessoas recebem essa informação, e a comunicação que chega, ela é muito bem, é firme, né? Ou seja, qualquer deslize, o funcionário responde por aquilo que ele fez, né? Então, mas isso, para chegar nesse patamar que está a empresa, essas empresas mais globais que já têm essa cultura, não é fácil, e também mas funciona bem. De fato, isso acontece. Com relação à porcentagem, né, das empresas que procuram a certificação, eu tenho alguns fatos interessantes, né, porque, assim, de fato, hoje as empresas procuram, né, as empresas que têm algum tipo de certificação, né, para ter essa credibilidade, né. Só que eu tenho visto algumas derrapagens, digamos assim, até de bancos, né? Eu trabalho também com o setor financeiro, também em América Latina, não são só bancos nacionais, não são só bancos de varejo, e eu tenho visto, assim, muitas certificações que são recebidas, né? Mas são por amostragem de processo, então é fácil. O latino é extremamente inteligente, extremamente safo, né? A gente é diferente do europeu e do americano. A gente acha atalhos, né? É impressionante a nossa capacidade de encontrar atalhos para chegar mais rápido ou para dar um jeito, né? O famoso jeitinho, ele é praticado só no Brasil, né? Na América Latina como um todo. Então, ou seja, eu já vi vários cenários de ter o processo da empresa estar com a certificação, mas ela tem o processo dela firmado, ela tem o processo de resposta ao incidente desenhado, testado pela certificação, por amostragem, e passa. E recebe a certificação. Mas mesmo assim, a hora que você faz um teste simples lá dentro de uma campanha de phishing banal desenvolvida em horas, a gente consegue entrar com uma facilidade tamanha que é absurda, né? E então, assim, tem uma maquiagem aí por trás. Eu vejo
como um todo, né? Algumas muito sérias que não permitem esse tipo de maquiagem e outras que precisam dessa maquiagem para sobrevivência. Mas a hora que é testado mesmo de fato, ela não é duradoura, né? Com relação ao entendimento da população em geral, de fato, e não estamos bem, né? Isso é um fato, a informação e a comunicação estão completamente ligadas, é uma sinergia aqui, é uma coisa casada, que se você tiver lá muito bem, né, aquela coisa que entra na cabeça, funciona. Vou te dar, acho que não sei se eu tenho, acho que vou ter tempo, vou te dar um exemplo muito simples, tá? A gente definiu uma campanha, uma empresa imensa, faturamento bilionário, decidimos com o gerente de segurança da informação, com o executivo de segurança da informação da área, um teste de uma campanha de phishing para saber como estava, né? Como estava a percepção do público dele, né? Os funcionários, né? Tem recebido informação, tem comunicado, entendeu a mensagem. Vamos fazer um teste então para ver. O que mais nos surpreendeu foi o seguinte: mandamos em 15 minutos, o próprio executivo de segurança da informação caiu. Ele colocou o usuário e a senha dele. Então, imagina, se o próprio executivo de uma empresa enorme, com faturamento bilionário, uma equipe imensa de segurança da informação, ele próprio caiu, desesperado, ele ligou, pelo amor de Deus, eu acabei caindo, ou seja, ele estava no automático, e ele sabia que a campanha ia rodar. Então, imagina, se o cara lá, pós-graduado, estudou muito mais do que eu, né? Eu fiz colégio público, né? Então o cara estudou muito mais do que eu. Ele conseguiu cair nisso, então imagina nós aqui, próprios operários, né? O que seria? Imagina o cidadão, o usuário médio, né? Piorou ainda por cima, né? Agora, Gonelli, obviamente que você não pode, eu só espero que não seja o meu banco, tá? Porque não é do Brasil. No Brasil não temos problema. Não temos problema. Então, né? Bom saber. Bom, pessoal, a gente está caminhando já para o encerramento desse bate-papo, mas antes eu queria passar, né, algumas perguntas que a gente recebeu do público, né? Eu vou começar com você de novo, Miriam. Tem uma aqui do Marcelo Coelho que diz que segurança cibernética não pode mais ser encarada como uma decisão à parte das operações do dia a dia do negócio. E também não há dúvidas que a LGPD é um marco histórico. Como você vê a relação entre segurança cibernética e a proteção de dados? Ah, que pergunta linda, adorei essa pergunta, Fernanda. E eu falo assim um pouquinho brincando, mas é porque realmente são assuntos que me parece que têm raízes um pouquinho diferentes, tem pontos de contato, mas que não são de forma alguma sinônimos, né? Tem desdobramentos distintos, tem fundamentos distintos. Então, quando a gente fala em segurança cibernética, como um desdobramento da segurança da informação, a gente vai encontrar as raízes dessa discussão aonde? Em normas técnicas, né? Normas ISO, normas ABNT, certificações, padrões expedidos pela própria indústria, em muitos casos, né? E quando a gente fala em privacidade e proteção de dados pessoais, a gente está falando o quê? De direitos fundamentais, com uma raiz constitucional, né? Que se referem não apenas à proteção da informação sigilosa, à manutenção da disponibilidade, integridade, confidencialidade, autenticidade, né, que são os atributos da segurança da informação, mas a evitar os maus usos desses dados. E nesse sentido, quando a gente olha para toda a discussão jurídica que existe em torno da proteção de dados pessoais, a gente vê que é um outro conjunto de preocupações, né, de tratamento discriminatório, de decisões algorítmicas, de formação de perfis, né? Então, nesse Privacy Framework tem uma imagem muito bonitinha que mostra dois círculos com uma interseção. Então, de um lado a gente tem a segurança da informação, segurança cibernética, do outro as questões ligadas à privacidade e proteção de dados pessoais, e uma interseção super importante que acontece quando, de fato, tem um data breach, né? Um incidente de segurança que possa expor dados pessoais. E nesse sentido, o que me parece super importante é que numa empresa, numa organização, as equipes de segurança da informação trabalhem de mãos dadas com as equipes voltadas à proteção de dados pessoais, com as equipes jurídicas, né, que de preferência haja grupos multidisciplinares, pessoas com formações variadas para lidar com esses incidentes e para entender, né, as consequências de cada tipo de incidente. Às vezes um incidente de segurança não vai ter nenhuma repercussão em termos de proteção de dados pessoais, por exemplo, vazamento de uma base de dados anonimizada ou criptografada, né, e às vezes você vai ter um incidente que não vai ter implicações de segurança, mas que pode afetar profundamente os dados pessoais de alguém. Então, eu acho que é uma questão super interessante, que merece maior reflexão, maior amadurecimento aqui no nosso cenário brasileiro.
Legal, obrigado, Miriam. Realmente, né, não dá para falar em proteção de dados sem segurança cibernética, né? Tem uma próxima pergunta que eu vou direcionar para você, Gonelli. A Maria Cláudia está perguntando, com o aumento da demanda relacionada à segurança e privacidade, como você observa tanto o mercado de trabalho quanto a capacitação dos profissionais? Interessante pergunta. Quando eu ingressei nessa área de segurança da informação, a gente tem uma visão, né, de iniciante, né, de tentar um entendimento, que ela se baseia em auditores, ou se baseia apenas em, né, o cara que persegue o vírus e limpa o vírus da máquina. Então, assim, muito dentro da área de segurança da informação, há muito torres, né, que você pode atuar. Então, assim, tem um mercado de trabalho no Brasil interessantíssimo. Para vocês terem uma ideia, eu não tenho colegas da área sem emprego. Eu tenho, pelo contrário, nesse momento de pandemia, pessoas trocando de emprego, mudando de empresa. Tamanha é a oferta que a gente está tendo, né? Então, a parte de oferta está uma coisa assim impressionante. Mesmo na IBM, eu abri no meio da pandemia 11 vagas de trabalho, todas externas, ou seja, das mais variadas experiências, necessidade de pessoas que estão começando, que vão aprender, pessoas com conhecimento mais amplo, pessoas que precisavam de uma especialidade identificada, né, para uma determinada missão. Então, assim, a parte de mercado de trabalho está essa área de segurança da informação, com o advento de cloud ainda, né, tem muita solução de proteção em cloud, dentro da própria cloud, né, a parte de gestão, que, né, há informações de que o perímetro, né, a parte de gestão de firewall poderia morrer, e, na verdade, vai transformar. Então, assim, tem muita oportunidade em infraestrutura, para quem quer seguir uma carreira mais orientada à auditoria, a parte de compliance, a parte de gestão de acesso, a parte de data, né, de proteção do dado, né, na parte de resposta ao incidente, né, o Blue Team, aquele que vai proteger, né, o ambiente, o Red Team, aquele que vai tentar atacar o ambiente. Ou seja, tem de muito. Com relação às especializações, assim, a gente tem os mais variados. Hoje em dia, cursos, a própria internet já é interessante, né, os cursos dos mais variados, não sendo necessário uma pós-graduação. Hoje eu não diria que uma pós-graduação, para quem quer começar, seria o primeiro caminho. Eu diria que alguns treinamentos específicos, dependendo da área de interesse. Então, assim, a gente está num momento muito, muito bom no país. Mesmo em época de pandemia, temos uma fartura de empregos, fartura de vagas de especialização. Como eu falei para vocês, 11 vagas que tinha basicamente pessoas que nunca trabalhou na área, que está tendo a oportunidade. Então, assim, eu tenho certeza de que é uma área que eu não vou sair mais dela. Eu que sou de infraestrutura, né, meus 20 anos de técnico foram em infraestrutura. Então, segurança da informação é algo que eu quis experimentar e estou extremamente feliz de estar aqui e não vou sair daqui, porque fartura de mercado de trabalho é algo impressionante hoje em dia. Essa demanda vai ficar por algum tempo ainda, né? Obrigado, Gonelli. Tem uma pergunta aqui do Marcos Castelo, vou direcionar para você, Sérgio. Como vocês acreditam que a demanda crescente por segurança cibernética irá conviver com a necessidade de comunicação rápida e simples entre dispositivos no mundo da internet das coisas? Essa é boa, hein? Boa. Vai lá. Obrigado pela pergunta aí, Castelo. Respondendo de forma direta e bem simples, né? Acreditamos que essa convivência será da forma mais pacífica e harmoniosa possível. É o que a gente espera, né, na realidade. O que a gente tem observado ultimamente, né, é que a segurança para os dispositivos IoT, ele não está sendo mais visto como uma feature adicional, como um produto adicional. Já é uma necessidade. E o melhor, né, ela está se tornando uma exigência de mercado. E isso que eu acho que está mudando um pouco o conceito. Um exemplo simples, né? Antes do início da pandemia, no final de ano, eu fui adquirir umas câmeras IP e fui numa loja normal, essas lojas bem simples, e falei assim, eu quero a mais barata. Né? Daí a pessoa me mostrou essa mais barata,
Eu falei assim, ok, mas consigo colocar usuário e senha nela? Daí o cara me virou para mim e falou assim, claro, todas agora você consegue, não existe mais isso de você não conseguir mais colocar usuário e senha. Então, foi um teste, na realidade, foi uma brincadeira que eu fiz ali só para entender como estava esse mercado ainda, né? E o que a gente tem observado, né, não é novidade para ninguém, né, o número de dispositivos ele tem aumentado exponencialmente, e isso inclui esses dispositivos residenciais, vamos chamar assim, né, câmeras, processo de automação, entretenimento, né, e já partindo para dispositivos de missão crítica. Então, são sensores, atuadores que estão trabalhando aí no modelo do setor de energia, no setor de água, na própria indústria 4.0, isso daí está presente cada vez mais. E, consequentemente, obviamente, com diferentes níveis de segurança, tudo isso demanda segurança, desde a concepção. Não tem como, né? Você, principalmente quando a gente fala de missão crítica, não tem como falar de algum dispositivo que não tenha efetivamente um security by design, que a gente costuma chamar. E o advento do 5G, isso daí vai ser potencializado, né? O que a gente observa já, as pesquisas estão mostrando isso daí, que esse advento ele vai trazer, obviamente, velocidade, ele vai trazer granularidade para todo o ambiente, e as aplicações elas vão ser explosivas, né, vamos chamar assim, eles vão estar cada vez melhor. E essa necessidade e possibilidade de comunicação vai ser excepcionalmente cada vez mais veloz. E ainda mais, né, dessa maneira a segurança nunca vai ser tratado como um adicional. E ela vai ter que sim ser tratada como um novo paradigma. Não tem mais como pensar, desassociar segurança para dispositivo IoT e colocar isso como um adicional. E o que a gente observa também é a criação de novos algoritmos, novos mecanismos de baixo consumo, seja de processamento, memória, etc., que vão conseguir suprir essas necessidades. Obrigado, Sérgio. Bom, a gente está com algumas perguntas chegando, eu não sei se a gente vai ter tempo de responder todas, então eu vou começar por uma aqui que citou diretamente o Gonelli. O João está perguntando que ações seriam necessárias para melhorar o entendimento em relação à gestão de acesso, como comentado por você, Gonelli. A gente primeiro a gente descobriu algo que não é fácil de descobrir, né? Tem uma falta de sinergia dentro da estrutura de TI, por exemplo, de quem desenvolve a solução e quem bota no ar a solução, né? Então, segurança da informação não é muito participativo nesse processo. Então, muitas vezes é colocado no ar o produto e segurança da informação não sabe. Então, quando a gente participa, né, é chamado para fazer uma análise sem saber nada do cliente, né, a gente vai pego tudo pela internet, né, uma festa, a internet é uma festa hoje, né, pessoal? Você pode comprar e se divertir à vontade. Então, a gente pega pela internet, monitora e encontra os portais disponíveis, portais que nem mesmo o cliente sabia que existe, né, portais que estava lá, já vimos planta de indústria dentro do portal lá que não estava mais em uso, uma festa, né, a gente podia até ter uma fábrica inteira estava lá disponível. E aí, a gente, depois que entra e tem acesso, a gente entra com uma carga muito forte. Então, depois, né, a pergunta aí, depois que você pegou esse problema, como trabalha, né? O trabalho é feito primeiro no mapeamento, aí a base é processo mesmo, mapeamento do processo de gestão do acesso. Aí a gente aplica segundo uma metodologia que a gente chama Design Thinking. É como se fosse todo mundo é que agora na pandemia não dá, mas é todo mundo numa sala, o cliente e a gente. Nós escrevemos os processos, tipo em post-it, é bem bacana a metodologia, e aí vai explorando com o cliente aquela área que a gente viu que estava mais frágil, né? E após isso, começa a explorar e trabalhar ali, como que a gente mitiga aquilo lá, o que a gente faz, é tecnologia que tem que se aplicar, é melhoria de processo, são pessoas que a gente tem que direcioná-las, né, já que não adianta avisar, né? Você pode mandar 400 comunicados por e-mail por dia para a pessoa, não clique ali, parece que ela não consegue, ela clica, né? E aí, não contente, ela bota o usuário e senha dela ainda para se divertir. É uma festa, né? Então, assim, a gente tem tido muita diversão, mas é isso daí. Depois do Design Thinking, que é pensado em produto mesmo, né? Para ver o que tampa aquele buraco. Basicamente Legal. isso. Obrigado. Temos mais uma pergunta aqui do Márcio Funes.
Na opinião de vocês, as empresas brasileiras possuem alguma peculiaridade quando comparado a empresas estrangeiras que pode dificultar a adoção da LGPD? Como o Gonelli já respondeu uma, deixo para a Miriam, para o Sérgio, quem quer responder? Eu posso dar um pitaco aí, Fernando. Eu não tenho tanto conhecimento das particularidades das empresas europeias face às brasileiras, mas eu acho que uma questão que é indubitável é que a Europa passou por 5 décadas de amadurecimento em termos de proteção de dados pessoais, enquanto a gente está aqui ainda dando os primeiros passos, né? Então, muitas vezes se fala do famoso GDPR, ou RGPD, né, Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeus, como um referencial, e de fato é uma referência importante, mas é preciso lembrar que na Europa, desde a década de 70, existem leis nacionais, né, dos diferentes países sobre proteção de dados pessoais. Em 95, já havia uma diretiva em nível europeu, buscando trazer uniformidade quanto ao tema. E o GDPR é, então, mais um degrau, né, nessa caminhada que já tem bastante tempo de evolução e que reflete também uma compreensão muito aprofundada e culturalmente enraizada dos temas de proteção de dados pessoais e de privacidade. Ao passo que no Brasil a gente tem um cenário diferente, como já foi mencionado, né? Então a gente parte de um ambiente em que havia uma chuva de confete, né, de normas setoriais, com regras um pouquinho diferentes, para um cenário em que nós temos uma lei transversal que impõe exigências que, de fato, não são simples de cumprir, né? A gente não pode subestimar a complexidade disso, especialmente quando a gente pensa em empresas de menor porte, né? PMEs, por exemplo. Eu tenho uma amiga que fala brincando que, olha, qualquer padaria hoje em dia é agente de tratamento de dados, né? Controlador, e o padeiro vai ser o encarregado, o DPO, por exemplo, né? Então, eu acho que o desafio que se coloca para as empresas brasileiras é de engatar uma quinta marcha muito rapidamente para aderir a esses padrões de melhores práticas internacionais, que são reconhecidos também pela OCDE, mas considerando esse nosso descasamento em termos do tempo de evolução dessa discussão no país, sabe? Acho que vai ser, realmente um desafio grande. Obrigado, Miriam. Bom, gente, a gente está com o tempo esgotando, mas eu gostaria de passar a palavra, obviamente, para vocês fazerem algumas considerações finais sobre o tema, né, de segurança e privacidade nesse mundo pós-pandemia, antes de nos despedirmos, começando por você, Sérgio. Ok. Bem, sempre tive a ideia que devemos aprender e conseguir extrair o máximo as experiências, principalmente em situações adversas. Isso, para mim, é sempre motivo de aprendizado. E os aspectos de segurança e privacidade vão estar cada vez mais no radar de todos. Afinal, segurança é considerada a base das organizações para elas se manterem vivas. O novo cotidiano, a gente observa que ele traz inúmeros desafios. Foram mencionados diversos aqui, muito bem explanados pela Miriam, pelo Luiz. E o que a gente observa, né, ele também é um alavancador, né, ele está aí, né, esses desafios, eles estão muito mais para alavancar novos negócios, para alavancar novas situações, do que como uma fonte de empecilho. Isso a gente tem que olhar por esse lado. Um ponto que eu sempre acho interessante a gente bater na mesma tecla é com relação à educação, à conscientização do usuário ou de todos, né. Concordo com o Luiz 100%, né, o mercado está aberto, a gente precisa de profissionais nessa linha, mas a gente precisa também, não só, né, quando a gente está falando de segurança, né, a gente não está falando só de hard skills, né, a gente não está falando só exclusivamente desses profissionais treinados, desses profissionais que fez uma pós-graduação, uma graduação, um treinamento específico. A gente precisa também criar pessoas, né? A gente precisa criar e performar essas pessoas de acordo com as necessidades das nossas organizações. Então, eu acho assim, a minha resposta final seria assim, precisamos de formação, educação e conscientização, acho que em todos os níveis. Se a gente conseguir alcançar isso, seria perfeito. Obrigado, Sérgio. Gonelli, você agora, por favor. Eu acho que então, estamos dando passos, né? A gente tem aprendido, cada segmento de mercado a seu modo de caminhar para manter essa estrutura de segurança mais encorpada. O novo, né? Esse novo cotidiano para nós é terrível, né? Porque tudo que é novo, que aparece lá, o malware novo ferra geral, né? Então, essa história do novo para nós é uma coisa assim que não é bem-vinda, né?
porque o novo, que é o chamado 0D, ninguém consegue arrumar, e aí já vimos 2 clientes irem abaixo por causa da história do novo. Então, mas estamos aprendendo, estamos errando, nós também que fornecemos serviços erramos também, estamos aprendendo, estamos entendendo melhor, estamos mais participativos, então tem sido bem interessante essa jornada, que é uma jornada, especialmente agora em cloud, né? Os ambientes tendem agora a ficarem em cloud, agora não só numa cloud, né? Agora tem espaço para todas as clouds, né? A gente tem clientes que estão completamente multi-cloud, cada pedaço da aplicação em um lugar. Mesmo na IBM, só dentro da IBM deve ter umas 3 clouds, então assim, é uma coisa muito interessante. Então, assim, eu vejo com bons olhos os próximos passos, né, na segurança da informação, e eu também vejo, como eu já disse, essa parte do mercado de trabalho, assim, interessantíssimo para quem quer entrar nessa jornada. E espero que alguns aqui que ouviram entrem, né, que participaram, entrem nessa jornada com a gente aqui. Com certeza, obrigado, Gonelli. Bom, Miriam, você começou, a última palavra é sua, por favor. Privilégio. Eu queria realmente concluir agradecendo a oportunidade de participar desse debate tão interessante, sobre um tema tão atual, tão relevante. E a verdade é que em todos os painéis, né, desse período estranho, se fala em pandemia e novo normal, e a tônica comum sempre é a ideia de que a transformação digital, que vinha, né, como uma marolinha, de repente se transformou num tsunami e agora veio para ficar. E aí, ecoando um pouquinho as palavras de quem me antecedeu, é um processo de aprendizado, talvez possamos extrair boas lições, né, e eu acredito realmente que essa experiência nos trará mudanças e aprendizados que vão ficar, né, não serão algo passageiro. Então, agradeço mais uma vez, Fernando, pela sua gentil moderação e aos meus colegas de painel aí pela companhia nessa tarde de hoje. Obrigada. Infelizmente, ficamos por aqui. Né? Meu muito obrigado mais uma vez para vocês, Miriam Wimmer, Luiz Gonelli, Sérgio Ribeiro, por compartilhar um pouquinho conosco do seu conhecimento. Quero agradecer também a todos que estão nos assistindo até agora, e se você ainda não faz, siga-nos em nossas redes sociais, acesse www.cpqd.com.br para mais informações. Ronaldo, volta com a gente aqui. Olá, pessoal, muito bom esse debate, hein? Gostei muito, uma pena que o tempo acabou, passou e a gente nem viu, né? Muito obrigado a todos os participantes, foi muito valioso vocês terem compartilhado conosco a sua visão, sua experiência, muito bom. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora nessa transmissão, e aproveito para convidá-los para a nossa próxima live na quarta-feira seguinte, no mesmo horário, e o tema será a inteligência de dados nas operações do novo cotidiano. Vejo você lá. Tchau. Obrigado. CPQD. O que esse nome lembra você? Provavelmente você respondeu inovação ou tecnologia, não é mesmo? Afinal, inovar é o que a gente faz há mais de 40 anos. Tanto que, se você olhar bem de perto, tem um pouco de CPQD em todo lugar. Quer ver? Se eu preciso falar com uma loja, sou atendido por um robô que ajudamos a criar. E ele entende tudo que eu falo. Olha só. Qual a data de vencimento do meu boleto? Quando ele transforma isso nisso aqui, é tecnologia nossa. Seu boleto vence no dia 21. Nós também ajudamos a fazer com que tudo isso funcione do mesmo jeito, por telefone, no chat, no Facebook e por SMS. Quando o CPQD transforma todo esse atendimento em texto, a loja pode extrair informações muito importantes para que ela esteja sempre melhorando. Bom, agora que eu já falei com a loja, eu posso fazer minhas compras com tranquilidade. Afinal, com a solução do CPQD, é possível identificar e prevenir transações que eu não autorizei. E outra, para finalizar minha compra pelo celular, eu precisei da cobertura de internet, não é mesmo? Pois é, com a nossa tecnologia, a minha operadora sabe exatamente onde tem cobertura ou não. Quer saber onde mais tem CPQD? Quando estou no meu carro e pago o estacionamento ou o pedágio automaticamente, é a nossa inovação que faz com que essa transação seja cobrada corretamente. E no trabalho? Será que os gastos com telecom estão sendo bem investidos? Simples. Os especialistas do CPQD dão a resposta. Outra preocupação. Será que a operadora de saúde que foi contratada está preparada para combater perdas e desperdícios?
Com tecnologia, elas podem fazer auditorias inteligentes. Que empresa não precisa inovar? Com a gente, você aproveita as tendências das tecnologias mais recentes com soluções feitas para o seu negócio. E quem vai testar seus novos produtos e validar a conformidade? Você já sabe. Sem contar que também estamos dando o maior apoio ao uso de internet das coisas com uma plataforma aberta onde qualquer pessoa pode experimentar. Isso é CPQD. E tudo isso é possível porque buscamos ser protagonistas nas tecnologias que podem transformar o mundo. Apostar na tecnologia é estar conectado. Vem com a gente. Conecte-se ao novo.